Olá, meu querido, minha querida ouvinte. Mais uma vez eu venho aqui trazer para você mais uma palavra de esperança para mim e para você. Seja lá o momento que você está passando e que você esteja precisando de uma palavra de conforto, Deus nesta noite, o Senhor Jesus nesta noite vai nos dar uma palavra de conforto, de paz, de esperança, para que nós possamos prosseguir juntos nessa caminhada. Trago para você e para mim a palavra que está escrita em Êxodo, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, a partir do 8. Êxodo 17, versículo 8, que tem por título: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Midlã. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homem e sai pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, uma da outra, e os outros e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se põe. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Meu querido, minha querida, nesta noite de hoje, vamos relatar um pouco sobre esta poderosa vitória entre o povo de Israel e Amaleque, o rei Amaleque, que ele tentou lutar contra o povo de Israel, mas não venceu, porque o povo de Israel tinha um grande aliado, poderoso, supremo, um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso ao seu favor. Junto com Moisés, juntando com Moisés, pois Josué e Hur, juntando todos eles, eles que buscavam o Senhor, eles que adoravam, eles que clamavam, eles se preparavam espiritualmente, esses três homens, ao qual eu falei, juntando eles, né? Josué, Hur e Moisés. E junto com eles três, a guerra foi vencida. O interessante é que a palavra do Senhor diz que Moisés ele estava com o cajado, com a vara nas mãos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava junto dele. Deus estava com ele. E o interessante mais ainda é que quando Moisés levantava as mãos, aquele povo de Amaleque acabava perdendo, falando em palavras simples, eles acabavam perdendo a guerra. Mas quando Moisés abaixava as mãos, Israel acabava perdendo. E aí fizeram com que apoiasse as mãos de Moisés, porém era pesada, cansativo ficar lá o tempo todo com as mãos, e fizeram com que Moisés apoiasse as mãos ali sobre a tal pedra, e eles venceram, conseguiram ter a vitória. Meu querido, minha querida, nessa pequena leitura, o que eu tenho para trazer sobre essas lutas de conquistas e percas, e que no final veio a grande vitória, é que eu venho dizer para você que Moisés foi um homem escolhido por Deus, né?
Moisés foi o grande homem, o grande líder, o grande profeta, né? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Josué também foi um outro escolhido, cheio de Deus também. Então, eles cheios, preparados, venceram a guerra. Trazendo para cada um de nós, nesse momento, a gente só vence a guerra se estivermos preparados. Não adianta você, não adianta nós querermos ir para a guerra sem estar preparado, sem estar com a arma na mão. Moisés estava com a arma na mão, que era o cajado, cheio de poder do Espírito Santo de Deus. Por isso ele venceu a guerra. Ele não estava de mãos vazias. E as nossas armas aqui na terra, hoje, trazendo para nós cristãos, é a palavra do Senhor Jesus. É a oração, é joelho no chão, é mãos para o alto, clamando ao Senhor pela nossa vitória. Clamando ao Senhor pela derrota do inimigo, do Amaleque. Eu não sei, mas você sabe qual o Amaleque que te rodeia. Você sabe qual o inimigo, melhor dizer, que te rodeia nesse momento. Talvez até então, meu querido, minha querida, você tenha se pegado diante de tal tempestade, de tantos Amaleques, que você achou que não tinha mais vitória. Acabou. Eu não vou conseguir mais vencer. Mas o Senhor diz não. A última palavra é a minha. Eu faço, eu curo, eu salvo, eu liberto. Mas é preciso ouvir a minha voz, é preciso ouvir o meu comando, melhor dizer, perdão, para que a graça aconteça, para que a vitória aconteça. O problema é que nós muitas vezes não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós muitas vezes não queremos partir para a guerra com as mãos armadas, melhor dizer, com armas na mão, né? Nós queremos ir para a guerra de qualquer jeito. Nós achamos muitas vezes que somos uns super-heróis da vida, mas não é por aí não. Quando a gente toma uma decisão de ir para uma guerra, seja ela espiritual, seja ela humana, né? Seja ela pessoal, despreparados, sem o Senhor estar no comando, aí a coisa fica feia, né? A derrota vem. Porque só Deus é quem pode nos livrar das mãos de Amaleque. Só o Senhor pode nos proteger das mãos de Amaleque. Vimos aqui na palavra, vimos aqui em Êxodo 17:8, que fala que Deus livrou os israelitas da mão de Amaleque, apenas usando Moisés. Quando o grande líder, o profeta de Deus, estava em oração, estava clamando, estava de mãos aos altos, a vitória vinha. Por quê? Porque Moisés estava ali junto com Deus e Deus estava com ele. Então é preciso, meu querido, minha querida, clamar o Espírito Santo de Deus para derrubar os Amaleques da nossa vida. Qual Amaleque da sua vida que você está precisando derrubar? O desemprego? O desamor na família? O desamor entre o casal, entre o marido e entre a mulher? Qual a perseguição, qual o Amaleque da sua vida que você quer e precisa que Deus derrube esse Amaleque? Esse gigante que para você é gigante, para mim é gigante, mas para Deus não tem gigante. Para o Senhor não tem gigante, e sim uma formiguinha. Esse problema, como diz aquela música, né? Esse problema, melhor dizer, perdão, né? Esse problema para Deus é nada. Mas é nada se deixarmos Deus tomar conta e agir de cada problema. Muitas vezes nos questionamos aonde está Deus. Meu Deus, eu não aguento mais. Essa tribulação está pesada. O Amaleque está pegando. Os Amaleques estão chegando. Estão me rodeando. Estão me vencendo. E agora o que faço? Onde está Deus? E começa
aquele questionamento. Não digo que você faz isso, mas eu estou dando um exemplo aqui, entre aspas, pode até acontecer, né? Onde é que está Deus? Porque assim, Deus está juntinho de mim, juntinho de você. Mas Ele só vai agir na minha e na sua vida se a gente colocar a espada nas mãos. Se a gente colocar a arma nas mãos e ir à luta como soldados armados. Eu já falei com as armas que precisamos levar para vencer a guerra, né, contra os inimigos. E nós precisamos acordar para essa realidade. Nós precisamos estudarmos a nós mesmos para começar a trabalhar. Seja o confronto pessoal, meu, seu, né? Muitas vezes acontece isso também. Não só a espiritualidade, não só as provações, não só o desemprego, não só a família, né? Não só casais, mas comigo mesmo, com você mesmo, como é que você está? Qual o inimigo, qual a malaque que precisamos derrubar dentro de nós? Que precisamos trabalhar dentro de nós? Às vezes, muitas vezes, meu querido, a gente busca a espiritualidade, e tem que buscar a espiritualidade, tem que buscar comunhão com Deus, tem que ter comunhão com Ele, tem que ter os caminhos que o Senhor nos ensina, que está aqui na Bíblia, né? As armas nós temos que ter. Quanto mais buscar trabalhar a espiritualidade, melhor será para nós vencermos, né? Mas nós precisamos também trabalhar o nosso ser. Nós precisamos também trabalhar o nosso psicológico. Nós precisamos também conhecer cada ser dentro de nós, humanamente, né? Conhecer nossos pensamentos, conhecer a nossa forma de pensar, de trabalhar, o nosso subconsciente, né? Que entra milhares e milhares, eu já falei em alguns vídeos aí, entra milhares e milhares de pensamentos em nossa mente todos os momentos. E precisamos ter cuidado com esses pensamentos. Pensamento da tristeza, pensamento da desilusão, pensamento do desprezo, pensamentos ruins dos passados, daquelas coisas que aconteceram. Então nós precisamos trabalhar esse pensamento. Nós precisamos pegar a nossa arma, a qual Moisés pegou, que foi aquele cajado que o Senhor estava junto com eles, que ele usou aquele cajado para muitas e muitas coisas. A gente precisamos pegar esse cajado, estudando a nós mesmos, vendo como somos, né? Como deveremos agir, como deveremos pensar, como deveremos tirar os pensamentos negativos e colocar os pensamentos positivos em nossa mente para vencermos a guerra. A gente às vezes cria tantas guerras, né? Às vezes até cria tantas situações adversas, complicadíssimas, né? E muitas vezes achamos que não iremos vencer. Porque o pensamento, o lado psicológico, ele vai trabalhando, você não vai conseguir. São muitos os problemas, são muitas as guerras, como é que você vai passar por isso? É melhor você não ir. E aí vem aqueles pensamentos, vem cada momento, cada segundo, né? E aí vai nos parando. Então precisamos trabalhar o nosso raciocínio psicológico para não estacionar e não ter a nossa vitória. E não ter aquilo que Deus almeja, aquilo que Deus sonha a nos dar. Muitas vezes Ele quer nos dar, Ele quer abrir as portas, Ele já abriu as portas várias vezes, mas os nossos pensamentos humanos, fora do alcance de Deus, muitas vezes, nos faz ficar parado. Nos faz ficar sem entender a situação. Então precisamos saber que arma vamos trabalhar na nossa mente, no nosso lado psicológico. Precisamos também saber conhecer o nosso ouvido, né? Conhecer o nosso ouvir.
Saber para que serve realmente o nosso ouvido, o que entra, o que a gente escuta, né? As coisas que não convém, que muitas vezes a gente para ouvir sem perceber até então, e acaba ouvindo e acaba nos estacionando para uma grande vitória amanhã, para derrubar a Malaque que nos rodeia. A gente escuta tantas vozes assim, entre aspas, né, no sentido figurado, digo eu, de tantos amalaques, né, da vida, que entram no nosso ouvido, que vai para o nosso consciente, né? Tantas coisas ruins, tantas pessoas que nos cercam, você não vai vencer, você é aquilo outro, você não é nada na vida. E aquelas palavras vão entrando em nossos ouvidos, né? Vai adentrando em nossos ouvidos e vai nos tampando, nos fechando para ouvir Deus falando. Enquanto milhares de pessoas, às vezes, ou uma pessoa, duas ou três, não sei a situação, ou melhor, quando tem pessoas que nos cercam dizendo que não vamos vencer, tem a voz do Espírito Santo de Deus dizendo, tu vai vencer. Tem a voz do Senhor Jesus falando ao meu e ao seu ouvido, você vai vencer porque eu te coloquei para ser vencedor, para ser vencedora. Então nós precisamos derrubar as vozes do Amalaque que vem nos cercando, dizendo que não vamos vencer. E temos que saber trabalhar e ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, meu querido, minha querida, a gente não escuta a voz do Senhor, escuta a voz do Amalaque, a voz do problema, a voz da enfermidade, a voz do desemprego, a voz do desamor, a voz da destruição de família. Tudo isso é o Amalaque, falando aos nossos ouvidos para nos paralisar e perder a vitória que Deus tem que Deus tem para nos dar um passo mais à frente. Que precisamos dar um passo mais à frente para chegar à vitória que Deus quer nos dar. Precisamos também, meu querido, trabalhar o nosso olhar. Quantos e quantos amalaques também entram nos cercando, nos atingindo através do olhar. É preciso estar com a arma na mão, estar com o cajado na mão, para saber para onde vamos olhar. Aonde vamos colocar o nosso olhar. O que precisamos ver para nos ajudar. Precisamos entender que um olhar, ele nos leva a muita coisa, ele nos traz muita coisa, e através do olhar, a gente pode perder a vitória ou pode ganhar a vitória. Podemos ser vencedores ou podemos ser derrotados. Depende da forma de como vamos olhar os ataques de Amalaque na nossa vida, na minha e na sua vida. Né? Se a gente for olhar com medo os ataques desses Amalaques que nos cercam, achar que é grande demais para nós, achar que são muitos para a gente vencer, a gente vai acabar paralisando mais uma vez e perdendo a vitória que Deus tem lá na frente para nos dar. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus um olhar puro, um olhar renovado, um olhar com sabedoria. Saber que as montanhas estão grandes, saber que são muitos os Amalaques, mas o melhor ainda, o mais importante é saber que, além de ter esses Amalaques, essas montanhas enormes, tem o maior dos maiores, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que luta também, que nos ensina a lutar, que nos protege, que nos dá a capacidade de lutar por mim, por você, por nossa vida e pela vitória. Então nós precisamos olhar para esses Amalaque e dizer, esses Amalaque não são maior do que o poder do Espírito Santo de Deus. Saber que vamos vencer, porque o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor que está conosco, já é uma grande vitória, já é uma esperança de dar um passo a mais, sem ter medo dos Amalaques da vida que nos cercam. Precisamos também conhecer os Amalaque dos nossos lábios
das nossas bocas, do nosso falar. Muitas vezes falamos muito e agimos pouco. Muitas vezes abrimos nossa boca, mexemos nossos lábios naquilo que não deve se mexer, que não deve falar, e acabamos perdendo a vitória. Porque quando a gente abre a boca, quando a gente mexe com os nossos lábios para falar o que não deve, só vem derrota. Mas quando você, meu irmão, minha irmã, quando nós usamos nossos lábios, nossas bocas para falar daquilo que convém, que é o Espírito Santo de Deus, que é a vitória do Senhor Jesus, que é a palavra do Senhor Jesus, quando usamos nossos lábios para proclamar a palavra dele, aí a vitória vem, chuvas de graça vêm descendo do céu, e a gente não sabe nem por onde começar diante de tantas e tantas vitórias. Quando a gente usa nossos lábios para falar do amor de Deus, aquele que está necessitado, os amaleques da nossa vida caem em terra, se retiram, porque estamos usando os nossos lábios, nossa boca, para falar do Rei dos Reis, do Senhor do Todo-Poderoso. Não possamos mais, não permitimos mais usar nossos lábios, nossa boca para aquilo que não convém, para aquilo que não nos dá vitória, para aquilo que só nos dá derrota. Precisamos clamar o Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, que venha sobre nós, sobre o nosso falar, sobre nossa boca. Que a nossa boca saia mel, que a nossa boca saia palavras de enriquecimento para aquele que está lá sofrendo, para aquela que está sofrendo, para aquela que está sem força, sem coragem, sem ânimo para conseguir. E se formos olhar a situação de A e B e C e comparar com a nossa, ou olhar nossa situação também ao lado contrário, iremos ficar estacionados. Os amaleques vão nos vencer. E nós precisamos vencer os amaleques da vida. O Senhor não te colocou aqui na terra, o Senhor não nos colocou aqui na terra, o Senhor não nos trouxe aqui para ser vencido pelos amaleques. O Senhor nos trouxe aqui para ser vitorioso diante do amaleque. E nós precisamos ter essa atitude, conhecer cada ser da nossa vida, conhecer nossos corações, saber para que realmente serve nossos corações. Nossos corações não é só para bater e respirar. Nossos corações não é só como eu já ouvi muitas pessoas falar, eu já tenho um Deus no coração, Deus já mora no meu coração. Deus, ele não quer morar só em seu coração. Deus, ele quer você para ele. É diferente de eu dizer, Deus está no meu coração. Lógico, ele está no meu coração. Mas a diferença é que eu preciso servi-lo. Eu preciso fazer alguma coisa em prol do reino do céu, do reino de Deus. Para que os amaleques saiam da nossa vida, para que os amaleques que têm entrado em nosso coração e ferido, é preciso clamar o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente se encontra fechado, coração angustiado, coração abatido, né? Aquela tristeza, desânimo, cansaço. Né? Estamos assim muitas vezes e nos questionamos por quê. Sabe por quê, meu querido? Porque o pensamento, os amaleques do pensamento que entra no nosso pensamento desce para o nosso coração. Os amaleques que entram em nossos ouvidos desce para o nosso coração. Os amaleques que entram em nossos olhos desce para o nosso coração. Os amaleques que entram nos nossos lábios, o que entra, o que sai, desce para nossos corações. E aí deveremos ter cuidado para não encharcar os nossos corações de amaleque da vida. Das coisas que pensamos vai para o coração. Das coisas que falamos vai para o coração. Das coisas que ouvimos vai para o coração. De repente o coração está encharcado, não ama, não perdoa,
não abraça, não acolhe, porque está encharcado. Foram muitos amalequitas que entraram dentro do meu e do seu coração, que a gente permitiu muitas vezes. E aí vem a questão de que, veja, para concluir aqui a leitura, para concluir aqui o raciocínio, veja que a vitória de Moisés diante de Amaleque era as mãos erguidas, era ele com aquele cajado do Senhor, que o Senhor tem abençoado, erguido, pedindo, clamando a Deus. É tão provável que quando ele baixava as mãos, perdia a guerra, quando ele levantava a guerra, ganhava a guerra. Então, meu querido, para terminar, eu quero dizer para você que a gente só vai vencer a guerra se erguer as mãos para o alto, clamando ao Senhor misericórdia, poder, e colocar o joelho no chão. Quando colocar a mão de Moisés sobre a pedra para descansar, nós não vamos colocar as mãos nas pedras, nós vamos colocar o joelho na pedra. Colocar o joelho no chão, clamando ao Espírito Santo de Deus, vem Senhor Jesus me ajudar dos Amaleques da vida. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, defenda de todos os maus, defenda de todas as dificuldades, abençoe sua família, sua casa, seu lar. É isso que eu desejo para mim, para você, para todos nós. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, derrubando os Amaleques da vida. Que a graça do Senhor Jesus esteja te protegendo dos Amaleques da vida. Que a graça do Senhor Jesus esteja te guiando no caminho certo, distanciando dos Amaleques da vida. E que a vitória chegue, alcance no seu, chegue, melhor dizer, e que você alcance a sua vitória desejada. Que seja ela pelo Espírito Santo. Que seus sonhos sejam o sonho do Senhor. Que seus projetos sejam o projeto do Senhor. Que não seja seu humano, que não seja o nosso humano, meu humano, sonho humano, porque a gente só vai a perder. Não é verdade? Meu querido, minha querida, desejo para você paz e bênção. E vamos juntos caminhando, meditando, buscando ao Senhor Jesus, para que Ele venha nos abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Amém.